Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui nesse canal. Espero que hoje vocês sejam mais uma vez edificados pela palavra do Senhor, mais uma vez tocados pelo Espírito Santo. Esse é o meu intuito, é que você seja transformado cada vez mais pela palavra do Senhor, que você seja cheio do Espírito Santo a cada dia mais pela palavra do Senhor. Então, se você chegou até aqui, que você seja muito abençoado, que você seja muito agraciado pela presença do Senhor, porque eu acredito que ela está sobre a sua vida, o Espírito de Deus, ele está sobre nós. E hoje eu quero abordar um assunto com vocês muito importante também, que é sobre a lei da semeadura. Você já parou para pensar qual tipo de semente você tem lançado no solo? Tem gente que vive frustração atrás de frustração, vive sofrimento atrás de sofrimento. Mas essas pessoas, elas nunca pararam para pensar que será que o problema é a vida? Será que o problema são realmente as pessoas que estão ao meu lado? Será que o problema é o meu trabalho? Será que o problema é dentro da minha casa, é a minha família? Mas nunca parou para pensar se o problema sou eu. Nunca parou para pensar que tipo de semente eu estou lançando no solo que eu estou tendo uma colheita ruim, entende? E a Bíblia, ela é muito clara, talvez você já até ouviu essa expressão por aí, e a Bíblia, ela manda real sobre a semeadura. Lá em Gálatas 6, no versículo 7, fala exatamente sobre isso. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então, muitas vezes nós pensamos que nós vamos ter atitudes, vamos fazer alguma coisa com as pessoas e que aquilo não vai voltar para nós. Muitas vezes nós nos enganamos, porque a Bíblia é muito clara sobre isso. E o que a palavra fala, a palavra ela é viva. A palavra, ela já vem de muitos anos, mas a todo momento que você pega para ler a palavra, ela ministra no seu coração de uma forma diferente. Então, se essa palavra, se esse versículo entrar para dentro do seu coração hoje, eu tenho certeza que você vai mudar as sementes que você tem plantado. Então, se você só tem plantado orgulho, se você tem plantado egoísmo, se você tem plantado soberba, se você tem plantado somente as coisas da carne, que são os nossos desejos, né? A nossa raiva, se você tem plantado inveja, você vai colher coisas ruins. Sabe, queridos? Não espere colher paz se você está importunando a vida de alguém. Não espere colher amor se você tem odiado alguém. A conta não fecha. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então a conta não fecha. No mundo natural aí da semeadura, né, das plantações, eu acredito que a pessoa que planta, ela vai lá, ela escolhe a semente e ela não vai escolher qualquer semente. E ela vai convicta daquela semente que ela quer plantar. Se é uma laranja, a pessoa já vai intencionada a buscar uma semente para plantar uma laranja. Então a pessoa vai lá, compra a semente, joga a semente no solo, planta essa semente e ela vai colher o quê? Laranja. Não tem como ela plantar laranja e colher abacaxi. E assim é a nossa vida, é a nossa semeadura também. Não tem como você ir convicto de, de ter uma atitude de prejudicar uma pessoa, tendo essa convicção no seu coração, sendo certeiro sobre isso, não tem como você prejudicar essa pessoa e você querer colher bênçãos atrás dessa questão, atrás dessa atitude. Então a conta não fecha.
Então, se você tem plantado coisas que não são boas, você vai colher coisas que não são boas, você vai colher frutos ruins. E muitas vezes você quer jogar a culpa em quem não tem culpa. Você fica questionando Deus, mas por que a minha vida tá desse jeito? Há alguns vídeos atrás eu falei sobre murmuração. É um pecado. Então, se você só vive reclamando, como que você vai receber aquilo que você está querendo? Aquele sonho. Se você só vive murmurando, se você só vive reclamando, nada de bom vai acontecer na sua vida, meu querido. E é isso que o Senhor quer de você hoje. Ele quer uma mudança no seu coração, sabe? E eu quero te fazer uma pergunta básica que você vai responder para você mesmo. Talvez você pense assim, nossa, Stephanie, mas que palavra dura. Mas nós precisamos nos despertar para isso, sabe? É uma palavra de confronto. E eu tô aqui falando para você, mas eu preciso muito dessa palavra também. Eu acredito que eu não tenho também plantado só sementes boas. Eu acredito que Deus, ele todo dia quer trazer uma semente boa para o nosso coração. Ele quer que nós escolhemos sementes boas. E eu quero te fazer essa pergunta hoje, no fundo do meu coração, com todo o amor do meu coração para você. Eu vou anotar essa pergunta aqui também, eu quero fazer ela para mim, sabe? E essa pergunta é a seguinte: se Deus te desse hoje a colheita exata do que você plantou nos últimos 30 dias, você estaria feliz ou desesperado? Se Deus te desse hoje a colheita exata do que você plantou nos últimos 30 dias, você estaria feliz ou desesperado? É essa pergunta que eu quero deixar para você hoje. Você pega um papel, escreve a pergunta, responde a pergunta, faça uma análise das suas sementes, o que que você tem plantado, o que que eu tenho colhido, sabe, queridos? Porque a consequência dessa plantação errada, ela vai vir. Mas quando tem arrependimento no nosso coração, quando a gente reconhece que eu estou importunando a vida do meu colega no trabalho, que eu estou plantando inveja, que eu estou plantando raiva dentro da minha casa, que eu estou fazendo coisas erradas, que eu estou, né, aí desobedecendo a Deus, quando você tem uma verdade, uma sinceridade no seu coração, as próximas sementes que você vai lançar, elas irão gerar frutos. Frutos bons, uma colheita saudável você vai ter. De nada adianta você se sacrificar, você orar, você jejuar, sendo que você está jogando as sementes no solo, sementes ruins, sementes que vai trazer uma colheita terrível sobre a sua vida. E com tudo isso, né, a semeadura ela é invisível, a semeadura no mundo espiritual ela é invisível. Mas quando a colheita chega, ela é pública. Tudo aquilo que você tem lançado de bom, as pessoas vão ver. Se você é uma pessoa que sente só raiva, uma pessoa que só vive reclamando, uma pessoa que só vive murmurando, uma pessoa que só fala da vida dos outros, uma pessoa que só fofoca. Se você é esse tipo de pessoa e a partir de hoje você decide, dentro do seu coração, ter uma mudança, começar a jogar as sementes boas no solo, semente de paz, amor, semente de parar de falar da vida dos outros, parar de fazer fofoca. Quando você lança essas sementes no solo, sementes boas, você vai colher e as pessoas vão ver em você essa mudança. Então, quando ela chega, quando essa colheita boa chega, ou a colheita ruim chega, quando é boa, ela te honra. Mas quando ela é ruim, ela te envergonha. Sabe? Porque é como eu disse. Se você era uma pessoa que era fofoqueira, uma pessoa que era invejosa, uma pessoa ciumenta, uma pessoa que só traz contenda para o seu trabalho, para sua casa,
Quando você tomar essa decisão, arrepender e falar, a partir de hoje, eu não vou lançar essa semente mais, essa semente não vai, essa semente ruim não vai florescer, ela não vai vir sobre a minha vida, eu não vou ter mais colheita ruim. A partir do momento que você toma essa decisão, a sua vida é transformada. E as pessoas vão ver isso em você, vai falar: nossa, como você tá diferente. Nossa, você viu fulano, as pessoas lá no seu trabalho, você viu fulano? Agora ela fica mais na delas, ela não tá falando de ninguém. Às vezes as pessoas chegam em você e começam a falar dos outros. E aí você fala assim: não, eu não quero mais falar das pessoas. Eu não quero ter mais esse tipo de semente no meu coração. Você vai cortar a pessoa. E a pessoa vai ficar tão sem graça e vai ver a mudança na sua vida. Vai falar, é realmente aquela pessoa mudou mesmo. Então, quando essa colheita boa chega, ela te honra. E é muito bom a gente ter esse reconhecimento que nós estamos diferentes pro lado bom, entende? E então, se você quer ter um lar em paz, se você quer ter intimidade com Deus, se você quer ter amigos bons, você precisa semear coisas boas. Você precisa semear no seu lar paciência, você precisa semear no seu lar amor. Se você quer ter intimidade com Deus, você tem que parar de ficar 3 horas nas redes sociais ou assistindo um filme que não tem nada a ver, que não vai te edificar em nada e deixar esse tempo para Deus, não ter só 3 minutos. Ai, antes de eu dormir, eu oro 3 minutos, agradeço, pronto, acabou. E aí eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero que Deus me responda, eu quero crescer espiritualmente, sendo que eu tenho gastado meu tempo com coisas irrelevantes, com coisas sem sentido. Entende? Então, é esse recado que eu quero deixar para você hoje. Nós precisamos mudar o tipo de semente que nós estamos plantando. Se eu estou plantando semente ruim, eu tenho orado, jejuado e não estou tendo um arrependimento dentro daquilo ali, você precisa primeiro se arrepender para depois você orar e jejuar diante daquilo ali. Porque se eu tenho semeado só coisas ruins, só fofoca, ódio, divisão, contenda, se eu tenho plantado só isso, não adianta você fazer jejum e orar, a motivação do seu coração, Deus vê. A motivação está errada. Então você vai primeiro se arrepender, orar diante do Senhor, colocar o seu coração em verdade, porque Deus sabe a intenção do seu coração. Não vai barganhar com Deus, Senhor, vou parar de fazer isso porque o Senhor vai me dar isso. Não é isso. O Senhor quer a sua sinceridade. O Senhor, ele quer o seu coração. Então, eu quero te fazer um convite. Coloque aí nos comentários que tipo de semente você precisa parar de plantar hoje. Não se sinta constrangido, porque todos nós somos pecadores, não tem como a gente fugir disso. Isso aqui, ó, é carne. E a carne, ela não converte. A nossa luta do espírito contra a carne é todo o tempo, entende? O que precisa ser transformado dentro de nós é através do Espírito Santo. É Jesus que vai fazer essa transformação. Mas isso aqui, ó, fica gritando para você pecar, fica gritando para você ir lá e prejudicar uma pessoa e ter ódio de uma pessoa e não perdoar. Essa carne aqui, ela não converte. Então, esteja ligado ao Espírito de Deus. Esteja ligado às coisas de Deus. Busque as coisas de Deus. A palavra do Senhor fala: buscai primeiro o reino de Deus, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se você quer mais relacionamento com Deus, se você quer mais intimidade com Deus, vai para a presença de Deus. Não tem como você ter uma resposta diferente se você não tem buscado isso. E essa mudança de plantação vai acontecer quando você for para os pés de Jesus, sabe? Então, seja honesto com você mesmo.
sabe? Não precisa ter vergonha de colocar aí qual que é a semente que você precisa parar de plantar hoje, essa semente ruim, e escreva na frente: eu preciso plantar essa semente. Eu preciso plantar a semente do amor hoje, Stephanie. Eu preciso plantar a semente do perdão. Eu preciso plantar uma semente que eu quero uma intimidade maior com Deus. Então, seja honesto com você mesmo, em primeiro lugar, depois você seja honesto com Deus, seja sincero com Deus. Ele quer te abençoar, ele quer fazer da sua colheita uma colheita saudável, mas o primeiro passo, quem precisa dar somos nós. Porque para o semeador, para a pessoa que planta, né, o agricultor, para ele ter a colheita, para ele colher os frutos, ele precisa sair do lugar dele, do lugar de conforto que ele está, da casa dele, e ele precisa ir lá, comprar essa semente, ir lá no solo, preparar o solo, lançar a semente, aguar a semente, porque ela não vai florescer de um dia para o outro. Também não adianta eu estar falando aqui isso para você e você pensar que a colheita boa ela vai chegar depois de amanhã. Você vai orar hoje. Deixei essa semente ruim para lá, Stephanie. Agora eu estou orando. Eu mudei minha semente a partir de hoje. Aí hoje eu já sou uma pessoa totalmente diferente e amanhã Deus já vai trazer os frutos tudo dessa colheita. Não é assim. O processo de colheita às vezes ele é um pouco prolongado. E às vezes você vai ficar questionando Deus porque, Senhor, porque eu mudei e eu não estou vendo nada acontecendo. Mas dentro da colheita, dentro da semente ruim, Deus quer te ensinar alguma coisa também. Então, talvez você precise passar por esse processo de maturidade, por esse processo de aprendizado, que o Senhor quer te ensinar algo, para depois a colheita saudável vir e entrar no seu coração e você ser honrado diante do Senhor. É isso que Ele quer para sua vida, sabe? E é esse o desejo mais profundo do meu coração para você. Que você mude as suas sementes e seja abençoado com uma colheita abundante diante do Senhor, com frutos saudáveis, com frutos bons, que as pessoas que te olharem, te verem, reconheçam que você mudou, que você está diferente e que isso possa ser transbordado também na vida das pessoas. Amém? Quero orar com você, quero declarar sobre a sua vida essa mudança, que essa palavra possa tomar forma dentro do seu coração. Amém? Senhor Jesus, eu oro pela vida dessa pessoa, Pai, que chegou aqui, Senhor Jesus, talvez com uma plantação tão ruim, Jesus, com sementes tão ruins, mas o Senhor tem o poder de transformar, o Senhor tem o poder, ó Deus, de trazer uma colheita boa sobre esse coração, sobre essa vida, sobre esses sentimentos. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor nessa hora que essa pessoa, Pai, receba do Senhor, Pai, uma graça, uma força, uma coragem, ó Deus, de jogar essas sementes ruins fora, Deus, e começar a plantar sementes boas, sementes que irão gerar frutos, semente onde as folhagens serão frondosas, poderosas, ó Deus, diante do Senhor. Pai, cuida da vida dessa pessoa, cuida das emoções, ó Deus. Não deixe que ela, Pai, venha tropeçar, não deixe que ela venha cair, Jesus, dentro dessas sementes ruins, mas que quando isso acontecer, ela possa ser despertada, ela possa ser, ó Deus, transformada, Pai, através da tua palavra. Que o teu espírito, ó Deus, possa ativar dentro dela, Deus, o sinal de alerta, Pai, que não é essa semente, que ela precisa, ó Deus, gerar uma semente boa para que a colheita dela, Pai, seja uma colheita saudável, uma colheita frutífera, ó Pai. Em nome de Jesus, querido, coloca a tua mão sobre o teu coração nessa hora e peça ao Senhor, Senhor, que essa mudança venha através do teu espírito,
Que essa abundância venha trazer transformação dentro do meu coração, dentro das minhas atitudes, dentro da minha fala, do que eu tenho falado, do que eu tenho declarado, dentro da minha casa, no meu trabalho. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor tome forma dentro de mim. Eu preciso que essa palavra tome forma dentro de mim e que eu venha colher frutos bons diante do Senhor. Pai, que eu venha ser uma pessoa bondosa, porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é amoroso, o Senhor é misericordioso, mas o Senhor também é justiça. E quando eu passar, Senhor Jesus, pelas consequências da minha colheita ruim, o Senhor possa me ensinar, o Senhor possa trazer maturidade para o meu coração, para a minha vida, que eu possa, ó Pai, abrir os olhos do meu coração, abrir os meus olhos espirituais e ver, Senhor Jesus, o que o Senhor quer comigo durante esse processo. Em nome de Jesus, Pai, cura, Senhor, os corações, traz transformação, Pai, traz bênçãos, ó Deus, para essa vida, para essa casa, para essa família, Pai, e que essa pessoa, a partir de hoje, seja uma pessoa diferente, seja uma pessoa, Pai, que irá ser frutífera por onde ela for. Em nome de Jesus, é isso que eu declaro sobre a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo, sobre a casa dela, sobre o trabalho dela, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, querida, seja abençoado, seja forte, corajoso, corajosa para sair dessa colheita ruim e ir para uma colheita que você irá ser abundante, ser próspero, ser frutífero em tudo que você colocar as suas mãos. Amém? Se esse vídeo te edificou, te encorajou, te abençoou de alguma forma, que você possa mandar também para as pessoas que você acha que está tendo uma colheita ruim, que essa pessoa também seja abençoada, seja próspera, seja frutífera em tudo que ela colocar as mãos. Compartilhe, deixe aí nos comentários se você precisa de uma oração específica, pode comentar, estarei orando por você e acredito que o Espírito Santo de Deus irá te tocar, irá mover algo no seu coração para que aconteça essa mudança. Amém? Seja abençoado, abençoada em nome de Jesus. Um grande abraço.